bots vieram para ajudar as pessoas, né? Essa é uma definição de sucesso dos bots. Se ela estiver ajudando, seja para fazer uma tarefa, executar uma tarefa de maneira mais simples, com mais qualidade, é assim que a gente enxerga aqui dentro da IC. A gente tem uma quantidade de dado absurda, assim, quantidade de dado que você vai buscar em qualquer relaçãozinha que você coloca para gravar lá, né, nos famosos data lakes, né, que pegam todas as informações e joga lá numa base, a quantidade é muito absurda. Então, o que para mim é muito importante, assim, a gente precisa ter um entendimento ali do que é relevante, né, isso aqui a gente já falou algumas vezes, o que é realmente relevante ali debaixo do capô, para que a gente possa usar as informações corretas nesse processo. E hoje em dia tem um outro aspecto muito importante, que é a nossa famosa LGPD, né, que é a lei que trata de dados ali. Então, de você não poder gravar dados específicos desse usuário, dados que vão identificar esse usuário. Ou, se você gravar, você tem que deixar um tempo só e deletar. É importante dar uma olhada aí na LGPD, nesse processo. Por exemplo, a gente tem vivido muito isso, assim, desde qual dado eu vou gravar no Data Lake, até assim, eu vou entrar em contato com o usuário para fazer uma entrevista, conversar com ele, eu vou pegar todas as informações da entrevista, mas eu tenho que não identificar quem é essa pessoa. Então, para mim, é muito importante a gente olhar para isso também, né? Assim, qual o dado correto, até mesmo para eu gravar o dado correto, ou, sei lá, não ficar só gravando aleatoriamente, e também entender o que eu posso fazer com esse dado para que a gente não tenha problema no futuro. Você tem o dado relevante na mão, né, e tem que ser relevante e está bem organizado o seu CX. Porque não adianta também ter um monte de informação, mas uma experiência que demorava lá 15, 20 minutos, e podia ser frustrante, pode agora demorar 1 minuto, 2 minutos e ser relevante para aquele cliente. Então, um do mantra que a gente criou aqui na Aura, que é cada experiência que a gente cria, a gente faz uma regrinha simples, que é quase que a assinatura da Aura. Se aquela experiência é simples, se ela é rápida e se ela é empática. Tem que ser simples, tem que ser rápido, tem que ser empático. Se não for simples, não adianta trazer para o IA. Se não for rápido, o cliente não tem paciência de tratar esse tema como IA. E se não for empática, a gente não traz a humanização e não traz o contexto para aquele momento. Então, a gente sempre faz esse cross-check desses 3 itens e entrega a experiência que funciona IA. Se não funciona, aí a gente busca outra ferramenta que não seja o nosso IA. Falando um pouco de humanização, né, tem a ver com o contexto, né? Como a cognição, a tecnologia está cada vez mais evoluída, o contexto dos diálogos, baseado com as informações que são dos clientes, faz com que a gente consiga ter realmente um perfil de bot mais humanizado para prestar esse serviço empático de atendimento, ou de venda, ou de cobrança, ou de retenção com o cliente, ou de alguma tarefa, né? Então, acho que à medida que a gente vai colocando mais informação, mais contexto, emoção, dados técnicos, a gente começa a dar respostas em diversos canais mais personalizadas, enxergando realmente o indivíduo naquela experiência, e não mais um parâmetro só para todo mundo naquele canal de atendimento ou naquele tipo de serviço. Acho que esse é um ponto importante. Falando um pouquinho de futuro, e complementando um pouco o que o Celso disse, eu acredito muito que o que está dando muito certo é você ter experiências, né, como eu falei, simples, diretas e no contexto do cliente, né, o que é importante para ele naquele momento. Então, uma das coisas que a gente está trabalhando muito é ser cada vez mais proativo, né, não esperar o cliente me buscar, eu ir atrás do cliente para complementar uma jornada, uma experiência. Então, assim, antes de ele ter o problema e vir atrás de mim, eu perceber que alguma coisa não está funcionando naquela experiência dele e ir atrás dele para já oferecendo soluções, né? E quando a gente consegue fazer isso, a gente ganha em todos os aspectos, né? Primeiro, na satisfação do cliente, ela é muito mais alta, a gente tem vários exemplos disso. Segundo, que a experiência ela é mais fechada, então, assim, você chega para o cliente, o que você está precisando? Muitas vezes você tem que entender o que ele precisa, ele fala de outro jeito. Quando você vai atrás, você fala assim, olha, vi aqui que você está com problema X. É muito mais direto, rápido, assertivo que você define. Então, um pouco do que a gente quer é estar com a aura e estar perto do cliente no sentido de poder antecipar os problemas, né?
E tem tudo a ver com o que eu falei lá no início do meu discurso, que é a propósito da Vivo, né? Digitalizar para aproximar. Então, quando você está próximo, você não precisa ficar perguntando o que você precisa, né? Você normalmente sabe o que a pessoa precisa. É um pouco do que a gente tem de visão e quer chegar lá. Concordo muito com essa ideia da gente entender bem o contexto do usuário e poder trabalhar com ele isso, né, fazendo predição do que está acontecendo e, naturalmente, coletando dados de vários lugares para poder fazer essas conversas, né? Então, sei lá, eu falo lá com a minha assistente de áudio, de conversacional, né? Falo com ela, ela aciona o Spotify, apaga uma luz, lê uma notícia, né? Fala entre vários lugares ali. Isso naturalmente gera uma inteligência que pode ser utilizada. Isso para mim é importante. E eu vejo que isso vai se conectar com o pedaço de humanização quando a gente começar a criar interfaces que sejam mais inclusivas, né? A gente tem dito muito de algoritmos que não são inclusivos, né? Seja aquele algoritmo lá de fazer o rosto de uma pessoa que não considera uma pele mais escura, que não considera uma etnia X. Então, eu vejo que isso vai ser um aspecto muito importante da gente começar a contextualizar mais essas conversas, olhando esse pedaço de inclusão. E aí eu não estou falando só de gêneros, né, essas coisas, estou falando, por exemplo, de geolocalização. Então, como é que eu vou conversar com uma pessoa do Nordeste? Como é que eu vou conversar com uma pessoa do Sul? Será que eu tenho que falar com uma linguagem diferente? Será que eu tenho que ter uma abordagem diferente com essas pessoas? Né? A gente, na Via Varejo, falava muito disso. Eu tenho, sei lá, 60% dos meus usuários lá do Nordeste. Como é que eu vou falar com os usuários do Nordeste? Né? E, de repente, eles nem usam tecnologia tanto quanto os do Sudeste. Aí a curva de aprendizado é diferente, eu preciso considerar esse tipo de coisa. Então, pensar em inclusão, né, humanizar, para mim, é muito pensar em inclusão. E, para isso, a gente tem que conhecer muito o nosso cliente. E aí, quando eu falo conhecer muito, é construir personas de design, essas coisas. Sim e além, sabe? Eu tenho que saber os desejos, onde estão, né, o que comem, o que fazem, quais são os concorrentes, o que ele costuma fazer dentro dos meus sites, das minhas interfaces e do meu atendimento, para, assim, dessa forma, poder humanizar e construir coisas que vão ser relevantes.